mais um vídeo. A gente está aqui no aeroporto de Munique, fazendo escala para ir para o Cairo. E olha o que tem aqui de interessante nesse aeroporto. Aqui, uma sala para fumar. Aqui, uma cabine para relaxar, que deve ter massagem, tem televisão, ó. E aqui você paga por hora e dorme dentro dessas cabines. Então você vem aqui e reserva aqui, ó. Paga com o cartão de crédito as horas que você quer ficar e entra por aqui, ó. Tem serviço de limpeza, desinfecção, tem recolhida de lixo. E estando na Alemanha, a gente não podia deixar de comer uma Bratwurst e tomar uma Erdinger. Aqui nos restaurantes no aeroporto de Munique, eles estão pedindo a carteira de vacinação e tem que entrar usando a máscara FP2. Na Lufthansa também só pode voar de máscara FP2 ou máscara cirúrgica. E agora chega de enrolação e vamos para o Cairo. Já chegamos aqui no aeroporto do Cairo e agora estamos indo em direção ao nosso hotel, que fica na área de Gizé, ou seja, do outro lado do Nilo, na parte ocidental da cidade do Cairo, bem em frente às pirâmides. Uma curiosidade importante da cultura egípcia é que as cidades são sempre divididas em Cidade dos Vivos, na parte oriental, onde nasce o sol, e Cidade dos Mortos, na parte ocidental, onde o sol se põe. Então as pirâmides, no caso, como são túmulos, ficam na parte ocidental da cidade do Cairo. Chegamos no nosso hotel aqui, o Great Pyramid Inn, e ele é totalmente decorado com as figuras da época faraônica, com os hieroglifos, os cartuchos, que são esses círculos com o nome dos reis, bem temático. O quarto repete o padrão, com as gravuras faraônicas nas paredes e tem uma janela com uma vista incrível para as pirâmides. E dá para ver inclusive o show de luzes da pirâmide de dentro do quarto. Esse aqui é o dinheiro egípcio, ó. A nota de 10, que tem o Khefren de um dos lados, que é o faraó da segunda maior pirâmide do Egito, filho do Quéops. Inclusive, essa estátua representada na nota está no Museu Egípcio, e uma característica do dinheiro egípcio é que no lado que está escrito em inglês há uma representação da época faraônica, como esse carro antigo egípcio na nota de 20 e no lado árabe uma representação da mesquita de Muhammad Ali. Na nota de 50, no lado em inglês, uma foto do templo de Édifo e atrás uma outra mesquita chamada Abu Uraiba. E aqui a nota de 200 libras, que é a nota mais alta do dinheiro egípcio e que tem a representação do escriba sentado. E como todas as outras, tem o lado em inglês e atrás tem o lado árabe. Nesse caso, com a foto da mesquita Qani Bey. O dinheiro é mais ou menos 17 libras egípcias por 1 euro. Então, esse daqui é tipo 50 centavos. Essa de 20, mais ou menos 1 euro. Essa daqui de 50, mais ou menos 3 euros. E essa de 200 é mais ou menos 10, 11 euros. Bom dia, diretamente do Cairo. Tem as pirâmides aqui atrás. A Esfinge. E a gente tá tomando café da manhã. Falafel, baba ganoush, omelete, O que você achou do café? pão sírio. É ruim o café? Maravilhoso. O que é? Muito doce ou muito forte? Esquisito de tudo. O sabor é diferente.
Então já viram que o café egípcio não se adapta muito bem ao paladar brasileiro. Eu já tinha pesquisado sobre esse problema do café no Egito, então para resolvê-lo a gente levou na mala esses sachês da Coffee Mais, que são mini coadorzinhos de café, tá vendo? Que você abre e coloca na xícara e com água quente das chaleiras que geralmente tem no quarto a gente consegue fazer um café gostoso, tá vendo? Você abre as abinhas assim, coloca na xícara e tira essa parte de cima. Então, problema resolvido. Muitos quartos também tinham Nescafé junto com a chaleira. E o nosso primeiro dia no Cairo começou cedo. Depois do café da manhã com vista às pirâmides de Gizé, saímos em direção ao Vale Necrópole de Saqqara. E é bem curioso observar pelo caminho as várias escolas de tapete egípcio que fazem parte da economia da região. E agora entrando no complexo de Saqqara, apesar da maioria das pessoas associar o Egito com as pirâmides de Gizé, o país conta com cerca de 118 pirâmides no seu território, a maioria no deserto, entre o Planalto de Gizé e o oásis de Al-Fayum. Dentre essas muitas pirâmides está a pirâmide de Saqqara, que é a pirâmide escalonada do imperador de Djoser, a pirâmide vermelha e a pirâmide inclinada de Dashur. 3 pirâmides que representam as etapas formativas da arquitetura que alcançou seu apogeu com a grande pirâmide de Quéops. Então, Saqqara, na verdade, era um antigo cemitério da primeira capital do Egito, chamada Mênfis, fundada pelo imperador Menas, no lado ocidental do Nilo. Então, junto às pirâmides, sempre existe um templo que antecede a elas e que é onde o corpo é mumificado. Então, antes de chegar na pirâmide de Saqqara, a gente atravessa esse pórtico que dá acesso à Sala Hipóstila, que é uma antessala com mais de 40 colunas entalhadas em pedra. Então, aqui o nosso guia está explicando que foram feitas 2 portas em pedra, inclusive as dobradiças em pedra. E as ondulações dessas colunas representam fardos de papiro, que eram o símbolo do Egito Antigo. O teto também era de madeira e foi restaurado em concreto. A pirâmide escalonada é de 2650 a.C., quando o faraó Djoser encomendou ao seu arquiteto Imhotep a construção dela. É o monumento de pedra mais antigo e importante do mundo. Mede 60 metros de altura e está rodeada por um imenso recinto funerário, que antigamente era cercado por um muro de pedra calcária de 1.600 metros de largura. Estamos aqui na pirâmide de Saqqara, que foi a primeira pirâmide construída. Ela tem 6 degraus. Ela foi construída no ano 27 a.C., ou seja, quase 3.000 anos antes de Cristo. Ela pertencia ao rei Zoses, que foi um dos primeiros reis do faraós do Egito, da dinastia 3, e ele tinha um dos arquitetos mais inteligentes da época. Ele não era só arquiteto, ele era matemático, ele era médico, ele era filósofo, o Imhotep, e ele que construiu essa primeira tentativa de pirâmide. O primeiro túmulo real foi só essa parte de baixo, que tinha um nome que eu esqueci, mas eu vou deixar aqui embaixo, e depois eles foram tentando transformar numa pirâmide, e essa foi a primeira tentativa, a pirâmide escalonada. E aqui na frente da pirâmide ele tinha uma representação do Alto e Baixo Egito, com as casas típicas de um lado e do outro, para representar o poder do faraó e que ele dominava tudo. Então esses eram os túmulos para a gente normal que servia o rei e que era enterrado próxima à pirâmide. Então ela é uma mastaba e representa a primeira camada da pirâmide, né? Então foram os primeiros túmulos. Essa parte de fora não tem nada, porque o túmulo é subterrâneo, a câmara é subterrânea.
Essa é uma pirâmide curvada e a gente vai entrar no túmulo que fica na parte subterrânea. Os túmulos sempre são subterrâneos e que são até hoje para que os corpos fiquem mais perto do mundo da morte, do deus Osíris. E as pirâmides são pontudas em direção ao céu para ficar mais perto de Deus, que eles não acreditavam em Deus, mas... Não, da divindade. Porque eles acreditavam na vida após a morte. Então eles reverenciavam isso. E o deus Anubis era o que acompanhava a alma para a presença de Osíris, que fazia o julgamento que fazia final. o julgamento. E ele era, digamos, o governador do mundo dos mortos, da necrópole. E aqui é uma mastaba, que foram os primeiros túmulos, equivalente à base da pirâmide, mas não esquece que é só para entrar, é tipo um templo, e o túmulo está sempre na parte subterrânea. E agora a gente vai entrar na pirâmide do faraó Teti, que também era escalonada, mas por conta da ação do tempo virou só um monte de terra. Tem gente indo e vindo, tomando cuidado para não bater a cabeça com o que a gente tá. Essa é uma pirâmide da dinastia 6, uma das primeiras que começou a levar esses escritos, que são as fórmulas mágicas para orientar a alma no mundo dos mortos. O sarcófago do imperador de pedra também está intacto e dá para ver também que ele também leva inscrições, orientações para a alma dentro do caixão. E o céu tem as estrelas e era pintado de azul. Então essa é a pirâmide que a gente acabou de entrar, que é do rei Teti. Agora a gente vai entrar na mastaba, que é essa aqui. Essa mastaba é o túmulo do sacerdote Kagemeni, tem mais de 4.400 anos de idade e tem várias cenas da vida cotidiana em Mênfis, como era muito comum representar isso dentro das mastabas dos nobres. Enquanto nas pirâmides estavam os textos mágicos para orientar a alma, nas mastabas dos nobres eles representavam o dia a dia da vida em Mênfis. Puxando a rede, aqui alguns pássaros capturados dentro, outros livres, não é livre. E tudo isso depois foi juntado dentro de uma caixa grande para cuidar e também para alimentar. É normal. E aqui está registrando tudo sobre a quantidade, os produtos, os peixes, os pássaros e também aqueles que têm problemas. Rocha, sim. Aqui caminhamos outra vez, muito elegante, levando uma peruca, uma barba, um colar. Esse é a mastaba de um dos sábios que trabalhavam com o faraó Teti, da outra pirâmide. Então ele tem só uma mastaba, que é esse templo cheio de desenhos, hieroglifos, que representam as cenas da vida cotidiana, e o túmulo dele está no subterrâneo. Aqui a gente vê as cores que tinham as pinturas e aqui uma foto do sacerdote Kagemeni, que a gente sabe que ele era sacerdote por essa vestimenta, essa saia imperial que ele usava e essa barba. E aqui é uma porta falsa que era muito comum nos túmulos egípcios. Essa é a porta falsa para dividir entre o mundo real e o mundo dos mortos, para a alma poder vir visitar o corpo e sentir o cheiro das oferendas da comida. Aqui outra representação do Kagemeni e as pessoas levando oferendas a ele. Os homens eram sempre representados com a cor da pele mais alaranjado, porque eles viviam o dia inteiro fora de casa e tomavam mais sol. As mulheres eram representadas com a cor da pele mais pálida.
E aqui nessa câmara subterrânea ficava o túmulo de Cagemini. Cartucho com o nome do rei Teti. E aqueles cartuchos que a gente viu tem forma oval, que pode ser vertical ou horizontal. E sempre leva o nome do faraó. Por isso, nesse caso, o faraó Tetis. E agora a gente tá indo na casa do papiro. E pelo que ele contou, lá também eles fazem vários tipos de papiro com esse cartucho e põe o seu nome dentro em árabe ou em hieroglifos. Essa área aqui de Saqqara é super famosa pelas tamareiras, tá vendo? Por isso que no Egito sempre tem muitas dessas palmeiras, que inicialmente eu achava que eram coqueiros, mas são palmeiras de tâmaras. Aquí está el gato símbolo de la diosa Pastor. Começou o caminho da subida de 80 metros, bem estreitinho.